Oi, meu povo, tudo bem? Então, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Papo com Afonso. Afonso sou eu. E hoje, e hoje o meu convidado é Tony Silva, que ele é ator, ele é produtor, ele é professor de artes. É um combo completo de Tudo que tem O, né? criatividade. É completo em criatividade e em humor. O. Tony, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite. Adorei a Maria, porque a gente, assim, quem é fã, né? O Pastoril, Maria do Bu, assim, a gente sabe. Eu fico paquerando mesmo, eu acho o máximo. Não, assuma que você casou comigo. Ela casou comigo, gente. Ela casou. Ela deixou o marido e casou comigo durante uma noite. Foi verdade, abandonei Jefferson lá na plateia. Ele nem chorou. Ele achou foi bom, É. teve um descanso. Então, hoje eu chamei Tony aqui para a gente conversar um pouquinho sobre arte, né, sobre cultura e sobre desenvolvimento infantil, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Tony, sobre a importância da arte na sua vida e em quem você se tornou. Eita, vamos lá. Na verdade, eu era uma criança muito tímida. Na verdade, criança e adolescente, né? Eu descobri o teatro. O teatro me achou. Quando eu tinha uns 13 anos, eu queria fazer teatro na igreja, porque teatro sempre começa na igreja ou na escola. O meu foi na igreja. E eu era daquele tipo de criança e adolescente que mal falava, acredita? E aí eu na igreja, estava montando Paixão de Cristo, um amigo meu fazia a participação num grupo da igreja, eu resolvi pedir para entrar. Só quando eu recebi a resposta positiva que podia entrar, comecei a me tremer. Foi terrível, eu não queria fazer. Aí, vamos lá. Entrei no grupo, fui fazer um teste, fazendo... A cena era a ressurreição, na Páscoa. E o meu amigo foi com um texto maior e eu com um texto menor. Só que o meu amigo travou. Essa história é engraçada. Até hoje ele tem raiva, brincando assim, mas tem raiva. Ele travou, não fazia o texto maior, e aí eu peguei rapidinho de decorar, passei, e aí me deram o papel dele. Ele disse que até hoje eu roubei a personagem dele. E fui ficando gostando. Através disso, o teatro me desenvolveu bastante como pessoa. E eu sinto essa necessidade, sabe, Tati, de tentar fazer pelas pessoas o que o teatro fez comigo, o que outras pessoas fizeram comigo, que é liberar, você se entender. O teatro é bom para se entender como pessoa. Eu digo que um curso de teatro não é bom para você se tornar estrela. Eu não sou formador de estrelas, mas se descobrir como pessoa, né? Descobrir internamente, você se descobrindo, que a gente não vai se descobrir nunca totalmente, mas você se descobrindo vai poder desenvolver outras e outras coisas. Isso para a criança é importantíssimo. Eu vejo muito assim, você fazendo peças para adultos, né? Assim, e agora, com os meus filhos, né? Eu tive a oportunidade também de ver vocês e a sua companhia, né? E todo mundo, os outros atores, em peças infantis, né? Que é lindo, assim, o trabalho de vocês. Eu queria que você me dissesse, assim, um pouquinho, dentro da sua experiência como professor, né, dessas crianças também, o que é que você vê? Porque, como você falou, você já foi muito tímido, era muito tímido. E aí a arte, né, o teatro, assim, desabrochou esse você que você nem conhecia. Mas dentro das crianças, assim, que você acompanha como professor, o que é que você percebe de maior evolução nelas nesse sentido? Tá até engraçado. A nossa companhia esse ano tem 20 anos, né? A Argonautas. E dentre esses 20, 17 são como formação para crianças, adolescentes e adultos. A gente trabalha com humor para adulto, mas também trabalha muito com peças voltadas, como o texto de Nelson Rodrigues, Manuel Bandeira, Tennessee, que vocês assistiram, né? Aquele Tennessee Williams. E o foco maior sempre foi trabalhar teatro infantis, desde a formação do Argonautas, desde 2001. E a necessidade era colaborar nessa formação de novos atores, né? E a formação vem da base, a base é criança. Então a gente tem 17 anos na cidade com essa formação. É engraçado porque eu tiro por mim. Quando eu comecei a formar, tinha outra professora para criança, eu ficava com jovens e adultos. Mas não é que faltasse, a gente não pode dizer que falta num profissional isso, mas um pontinho não me deixava tão feliz, que não era só a formação de ser ator, era formação humana. E aí, em seguida, depois de 2 anos, a professora sai e eu assumo a turma infantil. Você tem ideia, uma das nossas alunas, que é a Jéssica, na época ela tinha 13 anos, era aluna da turma adolescente, hoje é a minha principal colaboradora na turma. Hoje ela faz parte do Argonautas, desde os 12 ou 13 anos. Hoje ela é psicopedagoga,
né? Mestre em psicopedagogia e está terminando, está sendo doutora, está doutorando, na verdade, em psicologia. Então, nossa turma ganhou um outro formato. Então, a gente tem colaboração em cima da psicologia. Isso é o maior diferencial. A gente fica até brincando, parece que o teatro virou teatro-terapia. E é muito gostoso isso, porque, na verdade, os pais têm nos procurado para isso. A gente forma a nível de teatro, desenvolve, na verdade, esse raciocínio lógico com as crianças, porque a aula de teatro desenvolve tudo isso, né? A ludicidade, a colaboração mútua, o desenvolvimento em grupo, isso é muito importante. Já imaginou 20 crianças dentro de um palco, soltos em cima de um palco? E aí eles não brigam. É incrível. Você não vê criança num grupo não discutir, mas é incrível, lhe juro, é incrível. Há 17 anos eu trabalho com isso e não temos do que falar. Se você coloca essas crianças de teatro, que estudam teatro, junto com outro núcleo que não faz teatro, que já colocamos, já aconteceu, você sente a desenvoltura total. É diferentíssimo. As crianças são preparadas para isso. É a questão da disciplina, né? Também Total. do respeito. Os pais chegam pra gente no sábado pela manhã e dizem, engraçado, é o único dia que a criança chora para não faltar atividade e também chora para acordar cedo. Que eles geralmente não querem acordar cedo. E são depoimentos mais sensíveis dos pais. E hoje, por exemplo, atualmente na nossa turma nós temos crianças com TDAH. Nós temos 2 alunos, é isso? São 2? Sim. Eles têm um déficit de atenção, e a gente está desenvolvendo tudo isso com eles. E é bom para a gente também se descobre. Né? Claro que eu tenho a ajuda de Jéssica, a gente vai trabalhando muito isso. Né? 2 autistas também. E tem sido bacana porque a gente não faz distinção. Aqui fica quem não tem autismo, aqui fica... Não. O trabalho é o mesmo, isso é importante. Eu sempre costumo dizer na formação que a criança não pode ter distinção. A criança também precisa de um não na hora certa. Exatamente. Né? Precisa ser... Eu tenho um aluno que ele tem autismo, grau bem alto, inclusive. E a Jéssica disse para mim, você é o único rapaz que ele chega, ele toca, ele abraça, porque geralmente eles não querem abraçar. Mas você chega conversando, tem todo um trabalho. Claro, a gente chega a se divertir, é muito interessante. E é inclusivo, né? Sim. Inclusivo, completamente inclusivo. Para mim é incrível, incrível. E não é só ele ganhando, eu ganho muito, eu acho que eu ganho mais, viu? Exatamente. Quando você falou essa questão, né, de que tem alguns alunos com deficiência, né, para mim isso é fantástico, assim, a gente chegar num momento onde realmente a inclusão também esteja sendo vista através da arte. Sim. Né? Porque a gente vê muito assim a questão da inclusão na escola, né? A gente vê muito mais assim a inclusão nesse sentido mais pedagógico. Mas a gente não escuta muitas pessoas falarem assim, eu vou incluir na arte, eu vou incluir na música, eu vou incluir, né, em outras atividades tão importantes para a criança. E assim, quando a gente pensa em arte, a gente trabalha de uma forma muito natural a concentração, a criatividade, né? O improviso, muitas vezes, né? Com as crianças. E quando você diz assim, que bota 20 crianças em cima de um palco e elas ficam lá, né? Esperando o momento delas de atuar, digamos assim, a gente vê quanto de respeito aquelas crianças já absorveram, quanto de disciplina de forma lúdica essas crianças absorveram. E ali 20 crianças, cada uma na sua individualidade, né? Na sua formação familiar que elas têm, e envoltas em prol de um mesmo objetivo, né? Que é a arte, que é a criatividade. E saber que dentro desse grupo tem pessoas com deficiência, crianças com deficiência, a gente realmente está incluindo de uma forma responsável, né? E gerando outros para o futuro. Pessoas diferentes, para se descobrirem diferentes, mesmo sendo deficientes, eu digo. Olha que coisa bacana. Aconteceram 2 momentos assim, lindos que você falou. Teve um momento na sala, esse ano inclusive, a gente pegou, por conta da pandemia, a gente começou a aula num momento diferente, de julho para dezembro. E uma das crianças sentiu o outro aluno especial diferente. Aí a gente faz um círculo no início da aula e a gente vai conversar sobre isso. Os nossos textos são trabalhados, são textos especiais para que busquem isso na criança. A gente trabalhou um texto, Minha Família é Diferente. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, a gente adaptou e levou para eles montarem a cena. É lindo, porque a criança fala disso. Mãe, por que o cabelo de fulano é assim, de vó é assim e o meu não é assim? Aí fala da diferença na família, assim como nossos dedos são todos diferentes. Sim. E o quanto cada dedo é importante para a minha mão e para o meu corpo. Então a gente trabalha muito com isso, fico super emocionado quando eu falo que é muito importante, né, a gente tentar esse cuidado com o outro. Eu acho que a nossa função é deixar o mundo
talvez o país, que é onde a gente está, João Pessoa, mais sensível, mais empático, sabe? Essas crianças com certeza são mais empáticas, não que trabalham conosco, mas fazem artes. O lado lúdico, que é outra coisa importante que você falou, o lado lúdico é muito importante. Todas as brincadeiras, a gente faz brincadeiras através de jogos teatrais. Antes de começar a aula, não é cheguei e vou pro texto, não. A gente tem 3 meses de iniciação, fazendo jogos dramáticos, brincadeiras lúdicas, e essas brincadeiras são todas pensantes para que isso aconteça. Desenvoltura da criança, ritmo, energia, percepção, e é muito bacana, inclusive para as crianças especiais. A gente antes não tinha essa noção. De 5 anos para cá, a gente começou a perceber, caramba, isso é muito importante, principalmente para eles, né? E para o grupo de uma forma geral. Isso. Tem sido muito valioso. Eu vejo assim, a gente, quando trabalha com pessoas com deficiência, e agora foi pela sua fala que eu me lembrei de falar isso. A gente trabalha muito assim, eu tô conseguindo incluir uma criança com deficiência num grupo como é que eu posso dizer? Neurotípico, que a gente chama, né? É tão engraçado eu tô isso, conseguindo né? incluir uma criança deficiente num grupo neurotípico. Mas o que é que eu tô trabalhando nesse neurotípico quando eu recebo essa criança, né? O quanto eu tô incluindo esse pessoal aqui com essa comunidade de pessoas com deficiência também. O trabalho que a gente faz, que você está fazendo, que eu faço, né, enquanto trabalhar com pessoas com deficiência, ele é enriquecedor para ambos os lados. Os meus filhos neurotípicos, eles têm que ter a oportunidade, a experiência, a vivência, estar sempre em convivência com pessoas com deficiência. Quando a gente pensa nas pessoas com autismo, por exemplo, hoje em dia, lá nos Estados Unidos, o censo, digamos assim, que eles fizeram lá, a gente vê 1 a cada 54 crianças tem autismo. Então, assim, de 54 você extrai uma, a cada 54 você extrai uma, é muita gente. Né? E isso a gente está falando da deficiência do autismo. Não estou englobando um TDAH, não estou englobando um paciente com síndrome de Down, não estou englobando paralisia cerebral. É autismo. Então, a comunidade das pessoas que têm deficiência é muito grande, né? E quando a gente pensa, não, eu vou incluir os deficientes na sociedade, a gente, enquanto sociedade neurotípica, precisa muito se incluir. A gente aprende, como você Com disse, certeza. a gente aprende muito. E quando a gente dá essa oportunidade aos nossos filhos, né, que são neurotípicos, os meus convivem com os meus pacientes o tempo inteiro. Isso é maravilhoso. Eu tenho chance de vê-los nos eventos, eles são ótimos. Né, esse senso de respeito, esse senso de ajuda mútua, né? E, por exemplo, com os meus filhos, eles não percebem nenhuma diferença. Isso é o mais bonito. Eles não fazem essa distinção. Eu não sei você pensa desse jeito, mas de 10 anos para cá, eu acho que a gente teve uma subida evolutiva, porque a gente não dava chance para que essas pessoas convivessem com os demais, nem que a gente convivesse com eles. Fazia um apartheid ridículo isso, né? E quando você vê, a gente ganha muito. Você falou corretamente, só se ganha com isso. As crianças ganham muito. Então, é importante, inclusive, tratá-los iguais, porque eles são iguais, gente. É só dar chance para que eles produzam, entende? Eu convivi com uma moça, hoje ela já é, acho que tem 30 e alguns anos. Primeiro momento que eu tive com a mãe dela, tratando ela, assim, síndrome de Down, e eu achava a mãe muito ríspida. E a mãe dava tarefa para ela desenvolver. E eu ficava com aquela peninha, isso já faz uns 10, 15 anos, eu com uma peninha. Depois eu falei, poxa, a mãe dela está sendo incrível. Está criando ela para a liberdade, para ela construir, para um mundo que vai cobrar essa liberdade dela, esse raciocínio. É menor, tirando aquele, né, fazendo um equilíbrio com os demais, mas ela está liberando para que a criança cresça. Que na verdade ela é uma adulta, mas é uma criança. É muito formidável. Depois a gente também acaba julgando as coisas sem entendê-las, né? É preciso entender. Tinha muito isso também, né? A questão de você, até do próprio capacitismo, né? De você diminuir a pessoa pela deficiência que ela tem, né? Então, tipo, eu não vou apostar muito nessa pessoa, porque ela já é deficiente mesmo, da própria pena que muita gente sente, né? Quando vê uma pessoa com deficiência, fica com pena. A sua pena diminui a potencialidade, não deixa você enxergar a potencialidade daquela pessoa. Então, muitas vezes, quando a gente vê, assim, uma família que cobra, mas óbvio, né, com muito afeto e respeito, que é o que a gente faz com as crianças neurotípicas. Lá eu faço exatamente isso na aula de teatro. Às vezes Jéssica diz, a Jéssica, que é a psicopedagoga, né, a psicóloga, diz, às vezes eu acho que você, ela me fez uma pergunta que eu fiquei intrigado, faz um mês, engraçado, você não é
totalmente doce com as crianças, você cobra pra caramba. E eles te amam mais do que me ama. Mas é por isso, assim, eu aliso e beijo com a mesma intensidade. Né? Reclamo, mas beijo do mesmo jeito. Jeito de se dizer, que você não vai estar batendo na criança, você vai bato e beijo. Trazer para a responsabilidade, para o compromisso, isso é muito importante. Quando eu estava fazendo o FPB, artes cênicas e educação artística, a gente trabalha dentro de uma linha que é Teatro Educação, que a Ana May Barbosa falava muito disso. Proposta triangular de educação, ver, conhecer e fazer. É isso que a gente faz no teatro, é isso que a gente faz na música com as crianças, né? É isso que a gente faz nas artes visuais. Então, eu não sei fazer, a gente não sabe fazer nada quando nasce. A gente vai desenvolvendo e vai crescendo, subindo degraus devagarinhos. E assim que a gente, com os atores, adultos. Eu digo que é muito mais fácil trabalhar com criança, tu acreditas, do que com adulto. É mais fácil. Acredito que cada adulto que seja ator, que representasse como uma criança, seria maravilhoso. A gente só ia ter grandes estrelas no palco, porque as crianças são formidáveis. E assim, criança, né, ela tá aprendendo, né? O adulto já tá mais rígido, né? Em mudar algumas coisas. A mudança, né? Então a criança, pra gente conseguir mudar, né? Ela aceita muito mais. E tu sabe que elas não pensam, não tem a culpa de eu não vou fazer a cena assim. Não, eles só fazem assim, Tony, é assim, eu disse, faz aí teu jeito e ela vai fazendo. A gente dá liberdade para ela fazer. A gente não coordena a cena, a gente pontua e sai costurando. Essa é a nossa vertente no Argonautas. Deixa ela crescer, fazer e a gente vai só... Hoje mesmo a gente teve um ensaio pré-geral, né? Que vão terminar agora, no final do ano. Eu super emocionei. A gente está montando Poliana com a turma dos pré-adolescentes. E eles montaram. Sabe assim, hoje eu até fiquei muito sentido, porque as meninas já estão desde os 6 anos comigo. Então elas foram crescendo, hoje estão moças. E elas montaram a coreografia, elas montaram a cena. Eu só vou costurando. Impossível você não se emocionar. Às vezes assim, tá dando certo. Exatamente. Né? E eu acho lindo assim, o poder da transformação da arte. Lá na clínica, a gente passou um tempo que a gente tinha umas oficinas, né, de arte. Até hoje a gente tem a de música. Eu conheci a sala, linda, por sinal, maravilhosa. Pronto. Mas assim, o que eu percebi é que, por exemplo, muitos pais, eles ainda não acreditavam muito nos filhos no termo de desenvolver para a arte. Sabe? Como se as crianças fossem mais fechadas, assim, e eles não fossem capazes, digamos, né? Mas é como você disse aí, a gente não nasce sabendo de nada, né? E aí, como você também disse, eu era muito tímido e eu me descobri, né? Então, por que a gente não dá também a oportunidade aos nossos filhos, neurotípicos ou neuroatípicos, de viver essa experiência, né? Da arte individual deles, do talento individual. Pessoas com autismo são altamente talentosas. Infelizmente, o nosso país tem essa história negativa, né? De não valorização da arte. Né? A arte é para poucos, você não vê arte em lugares mais pobres, tem na comunidade carente para se ganhar imagem. Eu acho isso punk. E usam a arte para isso, né? Para ganhar espaço, ganhar visibilidade, enfim. Mas não vamos ver, assim, não tem um projeto que continue nas escolas, na comunidade carente, nos centros culturais, infelizmente. Então as pessoas não têm noção do que é a arte, do que a arte faz, da grandeza da arte, né? Então, eu sonho. Eu sonho que isso venha acontecer. Eu sonho um dia eu ter muita grana e fazer uma escola só de arte nessa cidade. A gente diz muito, eu e Jéssica, a gente um dia vai ter uma casa, vai receber as crianças carentes só para dar aula. Entende? Vai fazer nosso teatro terapia para essas crianças que precisam. Somente esse momento pandêmico, né? Não é pós-pandemia, mas não é pós. A gente está no meio do bueiro. Então, assim, muitas doenças psicossomáticas apareceram, surgiram. Então, se os adultos desenvolverem isso, imagina as crianças. Tu entende que loucura? A gente está no meio do furacão. E como solucionar isso? Tem pais que têm condições de botar numa clínica, de levar um psicólogo. Psicólogo é para ser de graça, né, gente? Para todo mundo. Todos nós devíamos ter acesso, mas não temos. A gente, às vezes, só quer ser escutado. Tem momentos que a gente para, principalmente os adolescentes. Eu tenho turma de adolescentes. Antes da pandemia, a gente estava com 13 adolescentes. Era uma turma incrível. Eram 3 horas de aula, a gente parava 1h30 para conversa. E um deles chegou para mim, o Guilherme, e disse: Tio Tony, eu adoro o senhor. Sabia por quê? Porque o senhor fala sobre tudo. Eles não tinham vergonha de conversar comigo. A adolescência é terrível para todo mundo. Mudança de corpo, mudança de voz, não é? Tudo aparecendo, os hormônios à flor da pele. Então a gente parava para conversar. Isso não é teatro? Isso era teatro, porque estava formando um ser humano. Quando ia para a cena, funcionava assim. E teatro trabalha tanto, né, consciência corporal,
né? Essa questão dos sentidos mesmo. Uhum. Quando eu fico pensando nas minhas crianças com autismo, eu vejo, eles não têm muito isso, né? Então, você conseguir trabalhar isso de uma forma humanizada, individualizada, porém, inserido num contexto social, de grupo, é muito importante. Quando você falou assim, a gente trata todos eles iguais, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você disse também assim, esse menininho que é autista tal, É um amor. Você precisa conhecer, ele é fofo ele não demais. aceitava muito alguém pegar nele, mas ele aceita, entendeu? Porque, assim, a sua forma de chegar nele foi diferente da forma que outras pessoas chegaram, com certeza. Então, houve aí uma individualização da sua ação, mesmo que inconsciente, no tratamento com ele, entendeu? Então, muitas vezes a gente diz assim, a gente trata os desiguais dentro das desigualdades deles. Por exemplo, o que é que eu estou dizendo isso? Quando a gente vai inserir uma criança numa escola, né? Uma criança que tem autismo numa escola, um exemplo, a depender do grau de autismo dessa criança, ela não vai conseguir, por exemplo, ela no 5º ano pegar um livro de história e geografia e acompanhar igual aquelas outras crianças, mas ele precisa estar inserido naquele grupo, naquele contexto. Sim. Só que a gente vai tratar essa questão da desigualdade dele, né, essa diferença que ele tem, fazendo uma adaptação curricular para ele. Com certeza. Né, adaptando aquele livro, mas o intuito é que ele seja incluído. E não eu estou adaptando porque ele é diferente, porque ele é menor. Não, e trazer os outros para essa adaptação. Exatamente. Entende? A gente está vendo tal conteúdo, vamos trabalhar esse conteúdo num grupo, conversando. Isso. Né? Existe pesquisa sobre isso. Nós adultos gravamos muito mais o que não é lido, mas assim, o que tem gráfico, o que tem imagem, um filme, a ludicidade está presente na nossa vida o tempo todo. A gente grava, reproduz de outra forma, a gente relê contando para a pessoa de outra forma do que a gente viu. É contar uma história. Eita, meu esposo fez isso aí narra a história. Não foi com você, mas ele te falou e você narra. Então isso ficou vívido em você. Com criança é do mesmo jeito. E assim, quando eu pensando, né, nessa questão de tem alunos com TDAH, tem alunos com autismo, tem alunos com outras deficiências, e você ter uma psicóloga junto com você. Ah, foi formidável. Meu braço, minha perna, minha cabeça. É muito bom, assim, porque até para ela também empoderar esses pais, dessas crianças, né, que tiveram essa iniciativa de levar essas crianças para essas aulas. Né? Porque não são todos, você pode ver, não são todos que levam, né? Porque muitos até nem acreditam muito no potencial, né, criativo dos seus filhos nesse sentido. Então é muito importante, assim, ter uma pessoa, né, você que é o talento nato da arte, assim, né? E ela que trouxe também, foi formada por você e está trazendo essa questão também da psicologia inserida no contexto. Isso é muito bacana mesmo. Eu achei lindo quando você falou assim, teatroterapia. Eu nunca tinha escutado, sabe? É muito lindo. Eu achei lindo. E essas transformações, assim, essas mudanças de atitudes e de condutas com o mesmo objetivo. Então, eu tenho o objetivo de incluir essa criança no teatro. Eu tenho o objetivo de incluir essas 10 aqui. Todas são diferentes, mas tem 3 aqui que têm deficiências. Eles vão precisar de uma atenção maior, de uma ludicidade talvez diferente, para eles se sentirem participantes da... Eles vão precisar, né, do apoio dos outros 7 que estão lá para equilibrar essa relação. E isso vai muito da sensibilidade do professor. Isso é muito massa. A gente faz uma coisa que é bem simples. Por exemplo, a gente está ensaiando, aí eu deixo um momentinho eles com o coordenador do grupo, chama de coordenador do grupo. Eles adoram ser coordenador do grupo. Porque aí você vai se exercitando nisso neles, eles vão descobrindo coisas, vão pontuando. Tem uma que ela adora, parece que era a mãe dos pequenininhos. Sim. Aí vai, é muito bacana isso. Aí eu sinto feliz quando você elogia. Tudo isso vai desenvolvendo. Aí o outro disse, eu nunca fui líder de grupo. A gente coloca como líder de grupo. Outro jogo dramático que a gente tem, que é muito formidável, você falou dessa história de juntar o núcleo e a gente descobrir. Sabe aquele telefone sem fio? Sim. Tem uma brincadeira ótima, que é de Ingrid Codella, que é muito massa, que é uma estudiosa em desenvolvimento infantil dentro do teatro. Ele coloca num círculo só que a gente bate palma. Aí eu começo, era uma vez, um dia ensolarado, bate palma, você tá do meu lado e você continua. Pega o que eu disse, você vai continuando. Sai cada história incrível. Então a criança, ela entra no jogo sem saber que está no jogo. Sim. Então, coisinhas que a gente, vamos chamar de bobas, que não são bobas, né, gente? Tudo isso é pensado e bem pensado para desenvolver. Mas o resultado é formidável.
E aí, eu fico puxando já para a área de fundo, sabe? Porque, por exemplo, era uma vez um menino que caiu no chão, aí bate palma, aí o outro pega. Ele caiu no chão e ralou o joelho, aí o outro pega. É Ele caiu no chão. formidável, é E lindo, aí, cara. dentro disso, a gente está trabalhando essa questão de como é que eu diria? De correlação, né? Entre o início, o meio e o fim. Sim. Essa concatenação, era essa palavra que eu queria E a dizer. percepção, né? Você coloca um momento, ele tá escutando. A gente no teatro também tem um aquecimento vocal. Ah, eles não são atores mirins bobos, não. Ele tem aquecimento vocal, tem tudo que um ator adulto faz. E aí, quando a gente faz, ele faz o sonzinho do zzz, do... A gente trabalha tudo isso, é muito bacana. Tem muito a ver com o fono. E assim, tudo com diversão, tudo com prática, é maravilhoso. Não, e a Maria, voz, né? Voz, palco, tudo tem a ver, né? Com fono. Mas aí já começa daí, né? A questão da disciplina. Cuidar da voz, né? Já é uma disciplina. Sim. Vamos fazer os exercícios para depois realmente começar a atuar, né? Tem a questão do jogo que você falou, né? Jogos dramáticos. E tal. Corporal também. É muito bom. Eu acho lindo. É relaxante, é importante que você pode perguntar. Ah, não é cansativo? É cansativo, o professor cansa no sábado de manhã. Eu trabalhei a semana inteira. Como ator, a gente não tem hora de acordar e dormir. Né? Assim, corridamente. Tem período, na pandemia foi menos, mas agora tá voltando com todo o gás. Você viu, pra gente agendar foi bem difícil. E que bom, difícil um positivo de trabalho, mas enfim. Quando chega no sábado, você tá esgotado. Quando eu saio do meu dia, menino, vamos começar um novo dia. É maravilhoso. Eles jogam energia pra gente, sabe, Tati? Você sai de lá vibrando. Já teve um momento de eu chegar muito arrasado, problemas de adulto, Sim. né? Aí chega problema de casa, trabalho. Né? Quando você chega no sábado, esqueceu. Esqueceu, Tati. É maravilhoso. É muito bom. É assim também lá com os meus lá. Não é? Lá, Eu vejo a felicidade. Quando eu chego lá, vocês são felizes sempre. Eu perguntei a Raíssa um dia. Raíssa é amiga não, amiga em comum, que a atriz trabalha comigo. E eles são felizes assim mesmo? Eles não param a felicidade mesmo. O sorriso daqui, gente. É muito lindo. Eu já me emocionei várias vezes na clínica. Não, Já. Ave Maria. Eu ia justamente lhe perguntar isso assim, porque lá, né, na clínica, a gente trabalha com crianças com deficiência, a grande parte, né? A grandíssima parte. E você já está com a gente há um tempo, né? Sempre a gente lhe chama. Mas aí, Raíssa também, né? Depois eu te chamo. Diz, Raíssa, pra você estar aqui comigo. Ela sempre falou assim, que desde o primeiro dia que você foi lá, você se encantou. E aí eu queria Eu choro tanto, gente. Eu choro tanto. E aí eu queria assim, que você me dissesse assim, o que é que você sente quando você vê as minhas crianças, né? Que são. E assim, os momentos que você vai. Eu já tô assim. São momentos festivos, né? A gente tá lá, pai, mãe, irmão. Mas eu sou curioso, eu fico só catando, porque tem um momento festivo, mas tem um momento que tá quando a clínica não para. Né? Eu dou uma escapulida de onde eu tô pra ver as coisas. Pra olhar. Mas aí me diga assim, eu queria que você me dissesse a sua sensação, né? O que é que você sente quando você está perto deles, da gente, assim? Tati, eu acho que esse nome, Fono com Amor, primeiro me chamou a atenção quando eu cheguei, na primeira clínica. Lembra lá na primeira unidade? E quando eu disse Fono com Amor, aí quando eu juntei o fono com a palavra amor, eu queria entender, eu sou muito curioso, sempre fui. Meu Deus, enfim. A palavra é isso. É muito amor. A gente sente nos funcionários, em vocês, nos próprios pais, essa troca de amor. Você entra, você sente uma energia. Não estou falando mentira não, viu, galera? Não é porque tá me chamando para uma entrevista que eu estou aqui jogando louros, não. É muito isso. É muito isso. É muito sensível. É impossível um adulto não ser sensível e não sentir a energia que flui. Não uma vez, todas as vezes que eu fui lá, e olha que foram vezes, eu choro. Eu acho muito lindo. Eu acho que, na verdade, eu acredito, qualquer que seja a profissão, tem que ter amor. Se eu não tiver amor pela arte, não vai funcionar. Se eu não tivesse amor pelas crianças e pela arte, se eu não quisesse fazer tanto pelas pessoas que elas fizeram por mim, e muitas vezes eu queria que fizessem por mim, chega outra vez, ó, queria que fizessem por mim mais do que, sabe assim, vem aqui por essa, não vai passar carro aqui, vem nessa faixa de pedestre. Eu acho que amor é isso, é trocar. E todo profissional tem que ter amor. Então, quem trabalha com criança, quem trabalha com fono, quem trabalha com medicina, tem que ter sensibilidade. Tem que ter o feeling de, agora eu posso tratar assim, agora eu posso tratar assim. É necessário. E isso, né, a arte e o teatro aflora na gente, né? A questão da sensibilidade, né?
Pra gente é sempre um prazer muito grande ter você lá, assim. Pra mim que é. Porque a gente sente também isso, assim. Eu acho que é a mesma verdade que você sente, esse amor latente, né? A gente também sente desde a primeira vez que você foi lá. Feliz. Porque a forma, é como eu disse a você, a forma de chegar nas crianças é adaptada para elas. Assim, e você e a equipe, né, que você leva. O Argonautas é lindo. É uma forma muito natural de fazer essa adaptação para chegar neles, né? Eu lembro a primeira vez que foi o Papai Noel e tinha o doente. Ave Maria! E aí, assim, de uma forma muito natural, os meninos, que você tava com um produtor. Eu estava acompanhando eles. Acompanhando eles, né? E aí tinha o Papai Noel e tinha o doente, e eles tiveram uma sensibilidade muito grande para, no meio daquele monte de menino, doido para ver o Papai Noel, misturado, pai com mãe, um monte de gente. A gente não tinha. E a família, foi uma festa família, né, Tati? Foi uma festa muito família. Eu fiquei muito. Porque os pais compraram, a família comprou essa ideia, né? Foi. E aí eu achei lindo, assim, porque eu vi nos meninos, né, tipo, é novidade. Os dois atores, é novidade. A gente tá aqui num ambiente, né, onde tem muitas pessoas com deficiência, muita gente, eles são acostumados, mas tinha muitas pessoas com deficiência, e os meninos com autismo, eles são muito espontâneos. Né? Que se quer correr, corre, se quer jogar no chão, joga. Tem uma vez que a festa foi no altiplano, ali na subida, né? Sim. E eu fiquei tirando foto ali embaixo. Eu parei de tirar foto, aí chegou o Jefferson, é pra tirar foto, né? Pra chorar. Eu já tava aos prantos, chorando. E Raíssa do lado, triangulando a cena, me vendo aos prantos, chorando do outro lado. Dois amores chorando. Essa gente. Foi sim. Vocês foram também. Mas é isso, assim, eu acho que é isso que a gente tem que desenvolver nas pessoas, é essa questão da sensibilidade, da empatia, né? Eu acho que quando a gente tem um amor de verdade, genuíno, no coração, a gente se reconhece, né? E eu acho você, assim, uma pessoa muito, muito, muito transparente, assim, muito de verdade, né? Todas as vezes que a gente teve você lá com a gente, foi muito bom. Além de você ser um ator da Gota, né? Que Gostei do da Gota. É muito bom. Mas eu quero também lhe agradecer, assim, por aceitar, né? Estar lá com a gente. Por também transformar a vida dos atores que vão para lá quando estão com a gente, né? Raíssa também é uma ponte muito importante Maria. Entre a gente. Foi a pessoa que nos ligou, né? Que fez essa interseção entre a gente. E eu quero lhe agradecer muito, assim, também por você está empenhado nas nossas crianças, né? Respeitar e trazer as crianças neurotípicas para conhecer e se desenvolver. Somos um só, né? A gente é diferente, mas a gente é igual, né? Todo mundo. Então, queria agradecer muito, Tony, porque você Eu que agradeço. Era para ser fono com amor e choro, viu? Então, muito bom. Assim, eu amei ter você. E eu amo ter vocês de verdade, assim, lá com a gente, porque vocês têm o mesmo espírito que a Fono com Amor tem, assim, o da verdade e o do amor genuíno mesmo, assim, divino, natural. Acontece. A gente que agradece, Tati, o carinho de vocês. Como você falou, você só diz palavras bonitas, né? A gente se encontra, a vida é encontros. Artista, na verdade, tem que ser transparência. Que bom que não só artista, todo mundo fosse transparente, todo mundo fosse amoroso e cuidadoso. Eu ainda sonho que isso vai acontecer. Eu que agradeço. Obrigada. Titi! Para descer, é o gosto do choro. Obrigada. Um beijo.